Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora são 7h21, o primeiro jornal na Prever FM, recebendo hoje o arquiteto Pedro Paulo Pacheco. Pedro Paulo, satisfação em recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Márcio. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito contente com isso e é sempre bom participar, sempre bom compartilhar um pouco conhecimento de arquitetura, que é o que eu mais gosto de fazer. E quando começou a paixão pela arquitetura? Talvez seja a primeira pergunta para a gente começar o bate-papo. É a primeira pergunta sempre. E eu respondo da mesma forma há muitos anos. Eu sou formado há 13 anos. Eu estou dentro da arquitetura há quase 15, né, mesmo antes de formado. E não houve assim uma paixão imediata pela arquitetura. Eu não sabia o que eu queria. A primeira formação que me deu em pesquisas que foram feitas em escola e tudo mais é que eu ia ser biólogo. Não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Eu brinco que para mim a biologia é mitose, meiose e vida. A partir daí tudo acontece. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre arquitetura e eu consegui descobrir que a arquitetura é muito mais do que você fazer um projeto de uma residência. Ela abrangia muitas coisas. E como eu não tinha concluído o que eu realmente queria, eu falei assim, eu acho que eu vou apostar em arquitetura. E tô aí há tanto tempo já seguindo com a arquitetura. Eu sempre gostei muito de artes plásticas, sempre gostei muito de pintar, desenhar. Embora a minha formação é completamente técnica e de exatas, eu praticamente faço muito pouco disso, mas é o que me norteou para conseguir entender o conceito de espaço, tempo, as pessoas. E a partir daí depois eu fui indo para outras áreas da arquitetura, como preservação do patrimônio histórico, como urbanismo, como a questão de cidades, a questão de você poder conversar com as pessoas e entender modos de vida e não só o projeto de um indivíduo só. Então a gente percebe que muita gente pode se perguntar, né? A arquitetura tem uma abrangência muito grande, não, Pedro Paulo? Exatamente. Eu tenho colegas que fizeram faculdade comigo, que hoje trabalham com desenvolvimento de produto, criação de logomarca, fazem novelas, trabalham com diretores de cinema, trabalham como roteiristas. Então, assim, é muito abrangente. Claro que a formação principal, do qual você recebe mais ênfase, é o projeto arquitetônico. A partir daí, você vai seguindo em várias searas que você quer, com especializações e outros caminhos. E a arquitetura também evolui, a exemplo de outras profissões. Evolui, que eu digo no sentido assim, existem técnicas inovadoras, vai se modernizando, isso acontece também? Isso acontece. Existem técnicas inovadoras na questão de projeto, na questão de entendimento de espaço. Eu acredito que as maiores técnicas de inovação aconteceram nos últimos anos, pós-pandemia, com a questão do online, você conversar com a pessoa. Porque para mim era uma coisa completamente fora do habitual. Porque quando o cliente senta e conversa comigo na minha frente, eu olho trejeitos, eu olho modo de falar. E não para descobrir se ele está mentindo ou não, mas para descobrir qual abertura e qual ênfase aquilo pode ter. Né? Principalmente nas questões de orçamento, nas dúvidas que surgem se quer ou não aquele cômodo. E no online isso não ocorre, porque você só encontra o rosto da pessoa, às vezes, quando a imagem não corta e você acaba só ouvindo ela. Então, essa questão de entendimento é uma evolução muito grande. As tecnologias para a construção civil, elas são das mais diversas formas. Quando eu entrei para a arquitetura, quando eu entrei na faculdade, a questão de steel frame, né, que é uma técnica americana, que as casas americanas são construídas dessa forma, ela vinha só para o meio corporativo de franquias americanas, como McDonald's e outras franquias. Não era uma coisa que você ia ter dentro da arquitetura. Isso evoluiu de uma forma muito rápida. Mas a maior fatia do bolo hoje na arquitetura, seja ela para a questão residencial, para a questão comercial, industrial, é a arquitetura convencional, que a gente faz isso desde os anos 1500, que é empilhar tijolo com cimento e reboco. Exatamente isso. Ela evolui muito no traço, ela evolui muito na forma. E o brasileiro sempre foi o pioneiro na evolução da arquitetura. Né? Por exemplo, no mundo todo nós temos 7 principais estilos arquitetônicos. Isso vindo desde dos egípcios, Grécia, Roma Antiga, depois passa pelo Renascimento, Neoclássico, e o Brasil é o único país sozinho que fez um estilo arquitetônico que é o modernista. Brasília está aí e mostra essa evolução do estilo arquitetônico. Como a gente conseguiu também fazer a música, que é a bossa nova, a gente na mesma época fez um estilo arquitetônico
E o Brasil parou por aí. No final de abril, a gente teve o que é conhecido pelos arquitetos e designers como a Semana de Design de Milão. E há 10 anos, praticamente, o Brasil é o que mais tem expositores. Então, o nosso design, a nossa arquitetura, ela vai para o mundo inteiro, ela é muito aceita. É pouco consumida por nós, por conta do alto custo disso tudo. Sim. Mas pelo mundo inteiro é muito consumida a arquitetura brasileira. Então é aguardado a participação do brasileiro em Milão, quando acontece essas feiras, vamos dizer assim. É aguardado e principalmente tem estandes praticamente de destaque, né? A gente tem os grandes expositores, que são os irmãos Campana, Paulo Mendes da Rocha, que faleceu há um tempo atrás, mas criou grandes inovações. Até o francês Le Corbusier, que quis se nacionalizar brasileiro, ele é um grande expositor, ele é o pai dessa arquitetura moderna, ele foi praticamente o professor de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Então, desde Brasília, o Brasil é sempre aguardado. Tá certo. Juliana. Quando você fala do destaque do Brasil internacionalmente na arquitetura, você fala em relação às grandes construções e ideias ou a design dos interiores das casas mesmo? Nas duas partes. O Brasil ele é grande, principalmente na questão de urbanismo, não aplicado tanto no Brasil por conta de políticas públicas que às vezes acabam travando um pouco esse desenvolvimento. Mas a gente tem grandes nomes da arquitetura, porque o arquiteto hoje no Brasil ele é formado arquiteto e urbanista. A gente cuida da cidade, cuida do modo de vida e como as pessoas fazem essa locomoção. Grandes arquitetos vão para vários lugares no mundo e hoje o principal foco de arquitetos é os Emirados Árabes para desenvolvimento de cidade. A gente estuda como a cidade, acho que praticamente não deveria ser, como é conturbado São Paulo, os grandes centros, e vai para lá para trazer novas técnicas, novas inovações e principalmente novos olhares. O arquiteto brasileiro hoje, ele tem aplicação muito bem usada, mas a maior parte é consultivo. O brasileiro é sempre muito bem ouvido nessa questão, porque a gente tem grandes metrópoles, ao contrário de outros países do mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, acabam não tendo nenhuma metrópole. A gente tem 3 grandes, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então a gente consegue ver como a cidade realmente se comporta e o que acontece de ruim nisso. Embora Curitiba tenha algumas pessoas que consideram ela uma metrópole, outros arquitetos não, por conta da população, Curitiba e Belo Horizonte são grandes exemplos de como as cidades deveriam funcionar. Como elas funcionam na questão de desenvolvimento de pessoas, desde quando ela acorda até o horário de trabalho, até o lazer no final do dia e o lazer no final de semana. Modos de locomoção como meio de transporte, isso é muito estudado. Curitiba, eu acho que é a capital brasileira mais estudada em todo o hemisfério sul, principalmente na questão de locomoção de transporte público, porque ela não tem uma única malha perfeita, ela tem várias malhas perfeitas, até o táxi, que é uma malha particular, é muito bem organizado. Bem planejada, né, Pedro Paulo? Exatamente, bem planejada. E a cidade, ela é planejada não pelo desenvolvimento econômico dela, e sim pela locomoção das pessoas, porque o desenvolvimento econômico ela é uma coisa que acontece naturalmente. Consequência, né? Consequência disso, exatamente. Então, quando você tem a pessoa que acorda, mesmo morando longe, mesmo morando não próximo, porque ao contrário do americano, do europeu, o brasileiro, ele visa morar perto do trabalho, mas se não der, para ele tá bom também. Então, como essa pessoa vai se locomover do trabalho até lá, não levando grandes horas, igual São Paulo, que muitas vezes tem pessoas que levam 4 até 5 horas para chegar no trabalho, como fazer essa locomoção e como fazer para a cidade se adaptar, uma vez que não tem uma malha, vamos imaginar, de metrô ou trem perfeita. Então eu preciso de outros meios alternativas. Que daí, como que eu faço com um ônibus? Como que eu faço com um táxi? Como que eu faço com VLT? Como que eu faço com outros meios, como a bicicleta, por exemplo? Então, é pensado na locomoção das pessoas da maneira mais prática, que eu ouvi uma vez uma metáfora de um professor falando que é a mesma coisa como você coordena a água. Como a água sai melhor para todos os lados, as pessoas, como elas se locomovem na cidade sem atrapalhar umas às outras e sem atrapalhar o trânsito ou o fluxo do desenvolvimento. A arquitetura não tem a ver somente com a parte estética, mas com a funcionalidade também. Exatamente. E o Brasil, com o modernismo, ele trouxe algo para se pensar, porque desde a Grécia Antiga até o ano de 1952, que foi quando o modernismo realmente começou, existia a função e a forma. A forma, que é a estética, ela era mais importante do que a função.
O modernismo, ele começou a pensar nas casas das pessoas de dentro para fora. Então a gente começa a ter dois grandes vertentes de arquitetura. Você tem a brutalista, que é São Paulo, que é muito concreto, muito pesado, muito bruto, bem metrópole paulistana, mas a casa por dentro você tem convívio social agradável, os quartos muito próximos, área de lazer, a cozinha ela já tem uma formulação que ela é feita para que as pessoas fiquem mais lá dentro e depois é pensado na estética. Então por isso que muitas vezes o modernismo as pessoas olham e falam assim, eu não achei tão bonito esse prédio, ele não tem tantos tratamentos estéticos. Quando você incorpora algo que não faz parte da planta, aquilo é uma incorporação estética. Você colocou aquilo só para dar uma estética bonita. O modernismo brasileiro, e o que o Brasil faz até hoje como arquitetura, a própria planta da casa vai dizer como a fachada vai ficar. Então é a forma que vai, é a função que vai ditar a forma dessas casas. 7h31, estamos conversando com o arquiteto Pedro Paulo Pacheco, aqui no primeiro jornal da Prever FM. Pergunta da Ellen. Você falou dos tipos de arquitetura diferentes, né? Eu gostaria de saber, no seu gosto pessoal, qual a que mais você considera mais bonita ou que você goste mais? É um pouco complexo isso, porque assim, a minha cabeça ela é um inferno de ideias, né? É muito complicado viver aqui dentro. Eu tenho o Pedro Paulo, que é um cidadão, como qualquer outra pessoa. Eu tenho o Pedro Paulo arquiteto e tenho o Pedro Paulo, que é um acadêmico, né? Como acadêmico, o meu trabalho de pesquisa, tanto de mestrado, doutorado, é em função do Renascimento italiano. O Brasil ele não viveu esse período histórico, mas impactou muito na arquitetura. Então, o meu foco de estudo é realmente o Renascimento italiano. Agora, dentro do escritório, o que o Pedro Paulo mais faz é a arquitetura contemporânea, focada na arquitetura modernista brasileira. Qual a casa tem muito concreto, muitas aberturas, muito vidro. Então é isso que o meu escritório se identifica mais com as pessoas. Agora o Pedro Paulo em si, Pedro Paulo, eu acho o máximo as casas dos anos 20 até 50, que a gente tem aquela conformação de casa de vó, aquela casa que você tem um telhado, uma sala, uma cozinha, um banheiro, aquele modo de vida simples, que às vezes as pessoas confundem o simples com o simplório, né? Mas o modo de vida simples é aquilo que é prático, você não tem tantas coisas para funcionar. Então esse é o meu estilo que mais... Os cômodos eram muito mais definidos entre si, hoje em dia são muito mais integrados, né? Você tem aquela cozinha americana que junta com a sala, que junta com a sala de jantar. Era muito mais separadinho, né? Exatamente, era muito mais separadinho, você sabia onde ficar, onde se portar, cada evento do ano era pensado em função da casa, a casa ela se moldava em função de férias escolares, Natal ou qualquer outra festa do ano, e você tinha a cozinha e o quintal no fundo como os grandes elementos da casa. Eu acho que mais de 90% das pessoas que eu converso, elas têm a cozinha como a memória afetiva mais próxima delas. Depois a gente tem uma outra fatia que é o quintal, né? Isso mais focado na casa da avó. Daí, analisando o modo operante nosso, é que as crianças do regime militar, na década de 80, depois do pós-regime militar, década de 90, acabavam ficando mais com as avós ou com pessoas mais velhas já aposentadas que cuidavam, porque a gente não tinha tantas creches. Então, essa memória afetiva de ter a casa da avó, ela é especial por conta disso. Mas daí eu vou conversando com as pessoas e falo, mas sua casa não tinha? Ah, tinha também. Mas não tinha, mas é que lembra da casa da avó porque eu passava mais tempo lá. Então, do mesmo jeito que o quintal ele é utilizado durante o dia e as cozinhas são usadas para as refeições, que o brasileiro a gente fala dos britânicos como pontualidade, mas o brasileiro ele tem muito horário regrado, né? Passou das 2 horas da tarde, não é mais almoço, já começa a mudar de outros nomes. Mas essa questão de você usar em períodos fixos no dia, isso transforma aquele cômodo numa função do qual ele vai dar. Diferente, por exemplo, de uma cozinha que a pessoa só vai utilizar ela no período noturno quando ela chega em casa. Então ela utiliza durante o dia todo e isso traz uma memória afetiva porque é mais confortável. Você faz com um período que você já tem de tempo no dia e acaba transformando aquilo numa coisa mais confortável. Você falou dessas lembranças, né? Casa de vó, casa de mãe. Eu morava no centro da cidade, uma casa grande, e essa memória do quintal com frutas, né? Você não tinha, nem imaginava que podia existir um videogame, um celular. Então as brincadeiras eram todas lá.
e de repente a mãe ou a avó chamava que ficou pronto o sonho, que o mingau ficou pronto, que o suco ficou pronto. Isso não tem preço. Recordar isso é viver, né? Ter vivido isso, né? Exatamente, Márcio. E essa questão de você recordar algo que naquela época não tinha, você criava alternativas. Uhum. Não que hoje a questão do celular, videogame é uma coisa ruim ou não vou entrar nesse mérito de discussão, mas quando você tem algo que já acontece todos os dias e vira uma rotina, e não era todo dia que tinha um mingau, não era todo dia que tinha um bolo, aquilo quebrava a rotina. A mesma coisa de quebrar a rotina como uma coisa qualquer hoje do nosso dia a dia, a gente daqui a pouco lá na frente vai acabar lembrando também. Mas essa questão do quintal, da casa ser mais encostada na frente do lote, de frente para a calçada, você ter um espaço no fundo de recreação, é o que as pessoas hoje buscam com grandes parques, praças, áreas verdes, coisas que, por exemplo, não tem. E se você tem no apartamento, no condomínio, é uma área compartilhada. Eu acho que falta um pouco isso eu foco muito para os meus clientes, ter uma área para você, uma área de descanso, relaxamento, ou mesmo uma área visual que você possa contemplar com vegetação, natureza. Seu momento, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas hoje, elas ficam muito preocupadas em cobrar para ter um momento dela, mas elas mesmo não fazem, né? Ai, mas falta uma praça, podia montar aqui um parque, mas dentro da casa ela não possui. O governo precisa fazer políticas públicas para questão ambiental, mas ela também não planta nada. Então, existe hoje, sim, uma busca muito em tentar achar o culpado do porquê que a gente não faz isso, mas na verdade somos nós que não aproveitamos a nossa própria casa, né? Sem dúvida. Sendo ela própria, ou um apartamento, ou qualquer outro, mas o seu próprio lar, o seu ponto de refúgio, né? O seu porto seguro. Legal. Bom, são 7h37, nós estamos conversando com o arquiteto Pedro Paulo Pacheco, aqui no Primeiro Jornal da Prever FM. Nós vamos a mais um intervalo comercial, já nós voltamos esse bate-papo, e se você quiser fazer pergunta para o Pedro Paulo, pode também se utilizar do nosso WhatsApp, né? 3440-1009, fazer pergunta, fazer o seu questionamento, tirar a sua dúvida. Aproveite que o Pedro Paulo está aqui hoje. Aproveita, já tira a sua dúvida, já planeja já a casa já também, né? As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Conheça a Quinta das Oliveiras Residência, um condomínio único planejado para sua felicidade. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência extraordinária. Quinta das Oliveiras, um condomínio de residências que será entregue totalmente pronto, com a qualidade e segurança de uma construtora sólida e experiente. Venha viver o melhor da vida numa localização privilegiada. Se informe agora. 3440-2430. Quinta das Oliveiras com a marca RH Engenharia. Zap Prever FM 3440-1009. Já começa um novo dia, vamos todos acordar. E um banho bem quentinho todos vão tomar. Um café muito gostoso eu vou preparar. Chega a hora do almoço e depois é do jantar. Qualidade Zilogás, a chama do meu lar. Óleo Gás, Zilogás. Óleo Gás, Zilogás. É qualidade, é Zilogás. Ligue e peça o seu gás. 3815-2727. Zilogás. Os serviços de pronto atendimento Unimed Botucatu, assim como outras unidades de saúde de todo o país, estão enfrentando aumento acentuado de consultas devido aos casos de dengue, covid, influenza e o vírus sincicial respiratório. Isso pode resultar em tempo de espera para atendimento mais longo que o habitual. As equipes de plantonistas foram ampliadas para fazer frente a essa situação atípica e incrementada avaliação de risco para priorização nos atendimentos. Foi criado um ambulatório especial para os casos de dengue e outras medidas estão sendo estudadas para minimizar os impactos. Agradecemos a compreensão de todos. Unimed Botucatu. Você sabia que o Sistema Prever tem um clube de benefícios? É o Clube Prever, que te oferece descontos e promoções em lojas de saúde e beleza, restaurantes, pizzarias e muito mais. Baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo. Informe-se 3811-4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8 é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite.
7h40, primeiro jornal na Prever FM, conversando hoje com o arquiteto botucatuense Pedro Paulo Pacheco. Pedro Paulo, quando o cliente chega até você, ele adquiriu um terreno e ele não tem ideia nenhuma do que fazer. Até que ponto o profissional, o arquiteto, ele opina quase que 100%, ou ele vai aos pouquinhos trocando uma ideia e de repente saiu o projeto que o cliente queria? É aí que entra a questão da ética e a questão do trabalho. Tá. O arquiteto, ele opina em 100% do projeto. Mesmo quando o cliente ele traz o projeto já praticamente pronto. A gente opina em 100% porque a gente precisa ver a questão de iluminação, ventilação, como a casa vai se comportar no espaço, o que o cliente de dentro da casa vai ver do lado de fora dela e o que as pessoas do lado de fora vão ver da casa. Isso também na questão de a pessoa passar na rua e achar bonita, ou a pessoa passar na rua e te ver dentro de um banheiro. Então o arquiteto ele opina em 100%. A ética está em você entender o que o cliente precisa e fazer o que ele precisa. Porque eu posso muito bem fazer o que eu acho que é legal, o que eu acho que ganharia um concurso, o que eu acho que as pessoas passariam na frente e olhariam a casa bonita e me contratariam, mas vai haver um indivíduo que vai morar lá por muito tempo. E então, eu sempre falo no escritório e para os clientes que assim, é a casa que vai se adequar ao lote, e não o lote que vai se adequar à casa. Porque senão você acaba tendo uma casa insalubre, uma casa sem iluminação, e a melhor vista da sua casa está tapada por uma lavanderia ou por um banheiro que você vai pouco olhar para o lado de fora dela, né? Porque principalmente em Botucatu, que você tem essa topografia interessante, porque eu gosto muito de terrenos assim, que você tem a possibilidade de olhar estando na cidade, no centro, estando no campo, uma área verde, ou um pôr do sol, ou um nascer do sol. Eu tenho clientes que vêm e falam assim, eu quero a cozinha dessa forma. Daí a gente tenta convencer, tenta mostrar, e eu sou muito insistente quando eu vejo que algo não vai dar certo. Daí eu pergunto, que hora que vocês acordam? Às 7 horas da manhã. Eu falo assim, então tá bom, vamos fazer a imagem da sua casa às 7 horas da manhã. E eu mostro o sol entrando por dentro da cozinha que não tem como ficar lá dentro para fazer um café da manhã. Ou o inverso. Quero um espaço gourmet. As pessoas não costumam usar o espaço gourmet para fazer café da manhã. Elas usam para fazer um almoço, um jantar. Daí a gente coloca para o sol da tarde, para o pôr do sol. E daí você vai ter que sempre baixar um toldo, as pessoas vão ficar de óculos de sol dentro de um cômodo. Então são certas coisas que a gente precisa mostrar para o cliente e ele tomar a decisão. Assim, Pedro, eu quero uma casa que as pessoas não consigam ficar dentro dela. Ótimo, é o seu problema, não é o meu. Mas a gente precisa mostrar. Da mesma forma que existem diversos tratamentos médicos para uma doença, você vai trazer o mais eficaz e o que a pessoa vai realmente ter um sucesso, tanto com a questão de eu vou conseguir usar, eu vou conseguir comprar esse medicamento, é um medicamento que eu consigo incorporar no meu modo de uso, eu não vou ter nenhum efeito colateral adverso, a arquitetura ela está lá. A casa é o paciente e os clientes vão morar dentro dela. Então, você precisa ter uma linha muito tênue e isso no escritório demorou muito tempo para a gente conseguir e hoje, graças a Deus, as pessoas vêm e querem o meu estilo arquitetônico. Eu não preciso mais moldar a casa ao meu bel prazer, e sim moldar a casa em forma dos clientes, porque eles já querem aquele estilo, eles já querem aquela forma, eles gostaram do projeto que já viram em rede social, publicação, da casa dos outros, e eles querem aquilo, eu só preciso moldar em forma do modo de vida deles. Já aconteceu de chegar um cliente, um casal, comprou uma casa pronta, não foi idealizada por esse casal, e chegar até o seu escritório e falar, Pedro Paulo, eu não me sinto bem dentro dessa casa, eu queria que você modificasse, eu não quero comprar outra, eu quero que alguma coisa aconteça para eu me sentir bem dessa casa. Chegou sim, e chegou uma vez um cliente que foi o mais legal de todas as reformas. Eu fiz uma casa num condomínio em Botucatu em 2011 e era para um casal de clientes. E quando eles mudaram, eles foram bem categóricos que a casa ficou exatamente a cara deles. E eu tinha acabado de começar e tal, estava trabalhando. Fiquei muito contente com isso. Claro. Passou 2011, 2022, veio no meu escritório um casal de clientes com aquela casa de 2011. Falei assim, a gente comprou essa casa. Eles não sabiam que o projeto era meu. A mesma casa? A mesma casa. É só que ela, Pedro Paulo, ela é horrível. Hã? Nossa, mas em 10 anos eu errei tanto assim. Daí eu fui olhar e falei assim, não, ela não é.
E eu tentando mostrar para eles. Eu falei assim, não, eu entendo que tem a cara dos clientes, mas eu queria a nossa casa. Eu expliquei, olha, eu fiz essa casa em 2011. Eles, ficaram todos... Eu falei assim, então agora é o desafio do mesmo projeto, fazer uma casa para uma outra personalidade. Olha e realmente era o joio do trigo, os dois clientes. Os clientes da casa inicial, eles eram mais pegados às coisas naturais, eles gostavam dessa calma, gostavam de cores neutras, gostavam de cores mais claras. Os outros, os novos clientes da casa, são mais metropolitanos, moram em São Paulo, ele é um grande empresário, ele trabalha com pressão toda hora, então a casa tinha que ser escura, aconchegante, que tivesse uma personalidade mais masculina e mais marcante. E foi muito legal para fazer. E eu ganhei destaque em revistas e publicações pelas duas casas. Olha quando só. em 2011, quando eu publiquei, e agora de novo, quando eu publiquei a transformação. E isso é muito legal na arquitetura, porque a gente não fez uma grande obra. A gente modificou alguns pontos em função do modo de vida. O cliente que precisava de um quarto de hóspedes, o primeiro cliente precisava de quarto para os filhos. A cozinha, a lavanderia atendia para um, não atendia para outro, porque não tinha despensa. Então a gente fez algumas modificações, porque isso é em função da vida como as pessoas têm. Mas o mais legal foi na questão estética. É uma casa de um antes e depois, que assim, o antes é lindo e o depois também. Então ficou muito legal, porque a gente é mais acostumado a ver esse antes e depois de uma casa horrível, uma coisa velha, acabada, detonada, daí tu entra e transforma em algo bonito. Nesse caso não, são o antes e depois que eu não consigo dizer qual que é o melhor. E dá para perceber o seguinte, né? Esse primeiro contato do cliente com o arquiteto, né? O arquiteto está analisando, né? Qual a personalidade dela, qual a personalidade dele, qual a personalidade do casal, o que vai se adaptar. Quer dizer, na sua cabeça, como profissional, você fica analisando, né? Para que chegue ao que o cliente gostou há 11 anos atrás e você ter que desmontar o que você fez de 11 anos e atualizar para esse novo cliente, né? Exatamente. Virar essa chave de um projeto que você já gostava é muito difícil. Não é fácil, não. Imagino. Mas esse análise do cliente, eu sempre gosto de deixar o cliente bem aberto para falar que, assim, essa análise é para até onde eu consigo ir, até onde eu chego. Eu não quero entrar na intimidade do cliente, saber como ele troca de roupa ou como ele armazena as coisas pessoais. Não é nada disso, é entender como ele quer morar lá dentro. Quanto mais o cliente me contar, mais eu vou conseguir transportar o modo de vida dele lá para dentro. Quanto menos, a gente vai ficar no subjetivo. Então essa conversa é realmente uma análise do cliente. E isso a faculdade não ensina, mas a gente aprende com o tempo, modos de vida, o estilo do condomínio. E claro, às vezes o lote não proporciona fazer tudo que o cliente quer, então a gente precisa ponderar na balança. Olha, estou tirando isso para colocar aquilo, dando mais ênfase em algo que você queria mais e dando menos em coisa que você queria menos. Então essa ponderação. Ellen? Só complementando o que você estava falando de até onde você se intromete, digamos assim, na opinião do cliente, né? Já existe muito problema de separar o que o cliente quer do que ele realmente precisa. As pessoas conseguem entender essa diferenciação ou existe muita resistência? Não, você está me dizendo que eu preciso que seja assim, mas eu quero desse jeito. Existe muita resistência, porque eu também iria ser resistente. Eu quero uma coisa, a pessoa está dizendo que eu não vou conseguir ter. Que não funciona. Não funciona. Então, eu sempre falo que quando é uma coisa que eu vou tirar do cliente, eu preciso ter 2 argumentos técnicos e um estético. Se eu tiver 2 estéticos e um técnico, o cliente ele acaba ganhando nessa disputa. Porque eu preciso ter argumentos que pode ser desde a questão de metragem, na questão financeira, na questão de uso. E às vezes as pessoas se esquecem que para o que elas querem muito ter, elas vão perder em área que elas gostariam de ter, mas elas não estão dando ênfase nesse momento. Mas eu acho que o principal é quando você tem um casal que 2 pessoas querem coisas distintas e às vezes, não é sempre que acontece, mas acontece algumas vezes, que o que um quer acaba tirando o que o outro quer. Então a gente senta e fala assim, vamos fazer uma lista, igual terapia de casal. A gente coloca na lista tudo que vocês pedirem e vê quem tiver com item a menos ganha nessa. A gente vai ponderando. E isso é uma coisa que os clientes depois, 100% dos casos, eu nunca tive isso. Eles vão e reúnem e falam assim, Pedro, a gente decidiu e a gente vai ter dessa forma. Os 2 chegaram num consenso. E daí eu fico muito tenso, porque eu falo assim, nossa, isso precisa dar certo. Porque eles chegaram num consenso entre os 2.
E toda hora na obra a gente fica sempre focando, olha, tá vendo? Isso aqui foi melhor, isso aqui foi... E eles mesmos conseguem entender essa questão, porque a casa ela não é para mim. Eu posso simplesmente falar, olha, então a gente faz do jeito que vocês querem e tá tudo bem. Só que o cliente depois vai morar na casa e não custa uma coisa muito barata e não vai conseguir ser feliz naquilo. E a casa nunca vai ser consertada. Isso é um fato. Pedro Paulo, alguns bairros aqui em Botucatu, você passa por ele e percebe que as casas são muito parecidas, né? O que acontece? É uma determinação do loteador, é o mesmo arquiteto, né? O que acontece? Porque alguns bairros em Botucatu a gente percebe que é a mesma arquitetura, as casas são muito idênticas, quase isso. Eu acho que falta um pouco de criatividade, principalmente, porque lá no escritório a gente faz muita coisa, a gente tem muito projeto. E é muito difícil sair uma casa igual a outra. Isso é muito difícil. O tanto que pela lei de direitos autorais, o direito autoral ele é 100% meu. Eu que fiz a criação. Mas no meu contrato eu coloco que eu estou doando 50% desse direito autoral para o meu cliente. Para que ele se sinta respaldado que a casa dele não vai ser replicada em nenhum outro lugar. E claro, as pessoas durante o processo de obra, você tem um projeto muito bonito, que apresenta tecnicamente, projeto 3D... O cliente ele fica super contente. A obra está subindo e até você colocar a plantinha na frente, aquilo não é bonito. Eu acho bonito porque é o meu campo de trabalho, mas 98% das pessoas não acham aquele monte de tijolo empilhado bonito. E você começa a ver a obra do seu vizinho que terminou e fala assim, será que eu não tinha que colocar o mesmo acabamento na fachada? Será que eu não tinha que colocar aquela madeira, aquele ripado? E assim vai. E das casas acabam ficando um pouco iguais. Hoje eu tenho uma demanda muito grande no meu escritório, que a primeira coisa que o meu cliente quer é falar assim, eu não quero aquela casa caixote, Pedro, você tem que dar algum jeito naquilo. Eu falo assim, eu te entendo perfeitamente. Uma vez me perguntaram qual seria o meu maior medo na vida. Eu falei assim, eu tenho medo de morrer e a Câmara dos Vereadores me dá um nome de rua que só tem a casa feia. Eu morro de medo de castigo rua. Assim, que fique lá Pedro Paulo Pacheco, arquiteto, e a rua só tem a casa feia. Eu morro de medo disso. Nossa, Juliana. Falando aí da cidade de Botucatu, em relação à arquitetura urbana, o planejamento da cidade, qual a sua opinião? O que poderia melhorar? Quais pontos você considera positivos? Eu acho que o ponto positivo de Botucatu é que todas as ruas levam ao centro. Você não tem isso mais em grandes cidades históricas, né, até mais antigas que Botucatu, como por exemplo Ouro Preto, Tiradentes. Você não tem essa malha, você sempre joga para fora. Nós temos metrópoles que foram modificadas, como Paris, por exemplo, que toda a malha urbana leva ao centro. A pessoa, por algum momento, ela tem que passar pelo centro histórico da cidade. Isso eu acho um ponto muito positivo no município. Mas nós tivemos ideias que, na época, eram mirabolantes, mas que poderiam ter dado certo. Por conta de políticas públicas do município, essas ideias não foram implantadas. Como, por exemplo, a Vital Brasil, quando ela foi feita pelo Eugênio Monteferrante, um grande arquiteto de Botucatu, era para ter 6 faixas, mais estacionamento. Mas acharam que era um absurdo para a cidade. Hoje a gente vê que faz falta. O Jamil Cury, isso no regime militar, tinha um projeto de transformar a Praça da Catedral no Vale do Anhangabaú. Você teria um túnel na frente onde é a nossa pinacoteca que desceria até o Correio. Aquilo era uma obra faraônica, mas que tinha verba, mas imagina, Botucatu não precisaria. Hoje a gente vê em cada festa no centro da cidade o quanto aquilo impacta. Então eu acho que olhar para as ideias mirabolantes para o município já se comprovou de que se você as descarta, você vai ter que pagar o preço lá na frente. Então acho que isso é muito interessante. Botucatu tem grandes nomes da arquitetura, grandes nomes do urbanismo. Nós somos uma cidade que se desenvolveu em função de políticas de zoneamento, como, por exemplo, jogar a Unesp para Rubião Júnior foi uma política de zoneamento muito eficaz, porque a gente levou a cidade para um ponto. Jogar o fórum e o shopping, a gente vai ter um impacto isso no futuro de como isso foi bom. É que, claro, em alguns locais, como a topografia da cidade não permite que a gente tenha uma malha perfeita. Eu acho que tem muito que melhorar, muito ainda que as pessoas entenderem que semáforo é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, que parquímetro é uma coisa rotativa interessante, e são políticas públicas de cidades que funcionam. Claro, ninguém quer uma mudança, eu não gostaria de mudar, se eu pudesse estava na casa da minha mãe até hoje, mas as mudanças são necessárias. Eu acho que Botucatu ele caminha para grandes mudanças. Eu vejo que assim, a gente tem muito entrave
de ex-prefeito, atual prefeito junto, mas quando precisa sentar e conversar sobre algo, eles sentam e conversam. A gente não tem um prefeito ou um ex-vereador que não se dá com outro, um secretário de planejamento que não se dá. Eu acho que as pessoas elas se unem pelo bem da cidade. Perfeito. Pedro Paulo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Primeiro Jornal. É muito legal ter o seu conhecimento. Fizemos um bate-papo agradável aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Márcio. Eu agradeço principalmente porque você abriu esse jornal falando uma coisa que fazia muito tempo que eu não ouvia, um arquiteto botucatuense. Fazia muito tempo que eu não dava entrevista para Botucatu e eu fiquei muito contente porque eu tenho um orgulho imenso de falar que eu sou botucatuense e eu sou caipira mesmo. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Viu?